Olá, pessoal! O nosso grupo ficou com o tema de algas e vamos explicar um pouco sobre o que são algas, as características gerais delas e onde elas podem ser encontradas. Os componentes do grupo são Ana Júlia, Irã Ferreira, Jonathan Gabriel, Raquel Camille e Ianca Bonfim. Então, pessoal, eu não vou dar uma aprofundada no assunto aqui na introdução, porque mais para frente os meninos vão explicar melhor o que são, onde são encontradas e as características dela. Bom, mas as algas, elas são organismos que anteriormente eram incluídos no reino planteiro. Porém, atualmente elas pertencem ao reino protista, sendo a ficologia. O que é ficologia? É o ramo da biologia que estuda esses seres, unicelular ou multicelular, eucariontes, fotossintetizantes e viventes em ambientes de água doce, como rios, lagos ou superfícies úmidas, e também em águas salgadas, como mares e oceanos. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês o que são dinófitas e onde elas podem ser encontradas e quais as características delas. Os dinoflagelados ou dinófitas são protistas flagelados, caracterizados principalmente pela presença de dois flagelos de comprimento desigual. Elas fazem parte do reino protista e são seres eucariontes aquáticos. Eles podem tanto ser encontrados em ambientes marinhos, como também eles podem ser encontrados em ambiente de água doce. E um dos seus flagelos está no sulco ao redor do corpo e o outro se estende a partir do centro. Ele também possui uma concha ou película semelhante a uma armadura e muitos deles são fotossintéticos. Bom, pessoal, eu trouxe para vocês, dois exemplos de dinófita e vocês verem como eles são diferentes, Como eu falei no começo, os dinófitas são protistas flagelados e eles são caracterizados principalmente pela presença de dois flagelos de comprimento desigual, que é a primeira imagem que eu mostrei para vocês no slide. Então, pessoal, eu vou explicar um pouco sobre a filodinófita. Há uma classe única no dinófita, o Dinophysi, e dentro dessa classe vão existir 4 ordens. Os estudos moleculares têm mostrado que os prolocentrales, peridineales e dinodineales representam 3 linhas claras de evolução. Os dinophysiales estão provavelmente relacionados com os prolocentrales, e uma vez que ambos são divididos verticalmente em 2 metades. Agora eu vou dar uma explicadinha o que seriam essas 4 ordens e quais são essas ordens. A primeira ordem é de prolocentrales, que elas apresentam uma célula dividida verticalmente em 2 metades, não possui cintura, 2 flagelos inseridos no ápice da célula. A segunda ordem é a de dinophysiales, que também apresenta uma parede celular dividida verticalmente em 2 metades, células com extensões elaboradas na tecla. A terceira ordem é a ordem de peridineales, que são células móveis com um epícone e hipócone separados por um cinto, teca relativamente espessa. E a quarta ordem e última são a de dinodineales, que são células móveis com epícone e hipócone separados por um cinto, teca fina ou reduzida a vesículas vazias. Agora eu vou falar um pouco sobre as características gerais do dinófita e da pirrófita. Dinófita, do grego dino, rodopiar, e pirrófita, do grego pirro, vermelho e flamejante. Elas são conhecidas há cerca de 2.000 a 4.000 espécies atualmente. São eucariontes, clorofila A e C2, xantofilas peridinina, neoperidinina e dinoxantina. São carotenos e substância de reserva é amido e óleos. Bom dia, pessoal. Bom dia, Gilton. Eu fiz essa parte de características gerais, E eu vou dar uma leve introdução sobre algas no geral. Essas algas, eles são eucariontes, realizam a fotossíntese, possuem clorofila, são unicelulares ou podem ser pluricelulares, Elas podem viver em ambientes terrestres, que seriam em ambientes úmidos, e ambientes aquáticos de água doce ou salgada.
Apesar de algumas delas parecerem com plantas, as algas não apresentam folhas, caules ou raízes. E elas são bem mais simples do que as plantas, né? Essa aparência que ela tem com as plantas, vamos dizer assim, entre aspas, é devido a uma ancestralidade, que é por causa da coloração esverdeada delas. As algas, elas são responsáveis por 90% da fotossíntese e também são as maiores produtoras de oxigênio do mundo, além de sustentar direta ou indiretamente as formas de vida aquáticas. As importâncias ecológicas, né? As algas são produtoras primárias que sustentam a vida nos mares e oceanos, desempenhando assim um papel ecológico fundamental na manutenção desses ecossistemas, já que devido a isso elas produzem 90% da fotossíntese, né? E a importância ecológica. Grande variedade de espécies de algas encontram uso bastante diversificado em vários países no mundo industrial, alimentícia, a de medicamentos, da cosmética e da agricultura. Clorofila ou algas verdes, né? A clorofila, a clorofita ou filoclorofita ou algas verdes, né? Elas referem-se a um grupo parafilético, cujo ancestral comum mais próximo não é só de um grupo, mas também de vários grupos. E o grupo também não é somente em relação a um número, que inclui cerca de 17 mil espécies, mas também é devido aos padrões morfológicos, estruturais e reprodutivos. A clorofita, ela se encaixa em um reino denominado protocitista. E o que seria esse reino, né? Ele seria um reino onde estão agrupados organismos que seriam eucariontes, autótrofos, heterotótrofos e unicelulares. E esse reino, interage esse reino às algas, protozoários e michimocetos, que são seres vivos semelhantes aos fungos. E eles não apresentam as características necessárias para que sejam classificados nos reinos plantae. Mas voltando à denominação da clorofita, elas podem ser unicelulares, multicelulares, colonial ou cenocíticas. Elas também são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio molecular disponível no planeta, a partir da fotossíntese, né, do fenômeno que ela realiza. Como eu já disse, elas são seres que habitam o meio aquático, né, mas também podem habitar troncos de árvores ou lugares. Em relação aos troncos de árvores ou lugares mais úmidos, né, elas podem estabelecer umas relações de mutualismo com outros seres vivos, que seriam os fungos, e formando os líquens, né? Essas algas, elas adquirem a coloração esverdeada porque elas acumulam um âmido no interior de suas células que vai conter os pigmentos de clorofilas A e B, que seria carotenos e xantofilas. E, por fim, a reprodução. Sua reprodução pode ser tanto assexuada como sexuada. E na reprodução assexuada, ocorre por fragmentação do talo, ou pela produção de esporos sendo subdividido em zooporos. Já na sexuada, pode acontecer de 3 tipos, que seria ogâmico, anissogâmico e isogâmico. O primeiro, né, o ogâmico, ele é classificado quando o gameta feminino é móvel e menor que o masculino.
Já o segundo, que seria o anissogâmico, ele é caracterizado por possuir o gameta feminino maior que o masculino. E no terceiro, né, o isogâmico, possui os dois gametas iguais e ambos são flagelados. Feofita e euglanofita. A feofita, ou algas pardas, tem sua organização celular em uma classe de algas sempre pluricelulares, conhecidas por feofícias, algas castanhas ou algas pardas. Elas habitam quase que predominantemente em ambientes marinhos, aparecem fixas a costões rochosos, principalmente em regiões árticas. E a reprodução destes organismos pode ser de dois tipos, assexuada e sexuada. A eugnoflita tem sua estrutura flácida, estruturalmente celular, admite um distinto poliformismo, ou seja, modificações no aspecto celular, auxiliando o deslocamento que também é facilitado pela existência de um par de flagelos e um vacúolo contrátil. A sua reprodução é uma reprodução assexuada e são encontrados em água doce, principalmente quando a água doce é rica em matéria orgânica, com poucos membros marinhos e endossimbióticos. Bom dia, Gilton. Bom dia, galera. Eu fiquei com a parte de algas vermelhas, que é a rodofita, né? E as algas vermelhas, ela vai ter uma grande variedade de espécies, vai ter mais de 7.000, vai gostar do clima tropical, e dessas 7.000, 200 vão ser, aproximadamente 200, né? Vai ser de água doce. A organização celular vai ser pluricelulares ou multicelular. E as algas vermelhas, ela vai ter também o carbonato de cálcio, que vai estar associado aos corais. Você pode ver por outro nome também, que é a coralináceas, que vai estar associadas aos corais. E as algas vermelhas, ela vai crescer presas às rochas ou outras algas. E qual é o habitat delas? Elas podem ser encontradas em todo o mundo, né? De águas polares até tropicais. E a reprodução é dois tipos, assexuada e sexuada. A assexuada vai ocorrer através de formação de monósporos, vai se dividir por mitose várias vezes até originar um novo talo. Por que talo? Porque algas não vai ter caule, não vai ter raiz, vai ter um talo. E na sexuada vai ter 3 fases, que é a gametofítica, que vai ser a ploide, outra diploide, conhecida como carposporófita, e outra também diploide, que vai ser referida como tetrasporófita. E como é que as algas vermelhas recebem a sua cor? Basicamente, ela vai ter uma variedade de pigmentos, porque as plantas, como a gente já tinha visto até em aulas assim, né? Ela meio que repele, tenta jogar para fora a cor verde, né? As águas também são assim, mas tem umas que tem uma variedade de pigmentos. Então as águas vermelhas têm uma variedade de pigmentos específicos que faz com que ela tenha uma cor vermelha. E um deles é a luteína, clorofila, carotenos. E aí o pigmento mais importante vai ser a ficoeritrina, que vai fornecer a pigmentação vermelha dessas águas, refletindo luz vermelha e absorvendo a luz azul. E nem todas as águas são de cor avermelhada. Tem umas que são roxas, tem umas que ficam até na cor, quase como na cor preta, mas ainda são consideradas da mesma espécie ali, sabe? Bom dia, turma. Eu vou falar um pouco das crisofitas. O nome vem de origem grega e elas possuem essa cor dourada devido à grande quantidade de fucoxatina. Elas também ingerem muitas bactérias e muitas partículas orgânicas. Elas são, na maior parte,
organismos unicelulares autotróficos que se encontram em grande abundância em ambientes marinhos de águas doces e salgadas. Algumas cristoficéias são incolores, enquanto outras possuem clorofilas, cuja cor é bastante mascarada pela abundância de fucoxatina. Os componentes da parede celulares de fibrilas celulósicas interligadas que podem estar impregnadas por minerais. Já outras não possuem paredes e parecem muito com amebas provindas de pasto. As cristofitas são uma grande divisão das águas, com mais de 11.000 espécies, das quais cerca de 10.000 são diatomáceas. O habitat, eu já tinha mencionado antes, que elas são tanto encontradas em águas doces quanto em águas salgadas, podendo viver na forma imóvel, podendo ser em formas coloniais ou em formas filamentosas, sendo elas ramificadas ou não. A reprodução destes organismos pode ser de dois tipos: assexuada ou sexuada. A reprodução assexuada ocorre por simples divisão, formação de zoosporos ou aplanosporos, e é um esporo especial com a membrana impregnada de sílica ou estatosporos. A reprodução sexuada é em geral isogâmica, podendo ocorrer, entretanto, a anisogamia e também mais raramente a aogamia. Já a pigmentação, elas são conhecidas por conta desse pigmento fucoxatina, que tem a cor castanho claro, que elas produzem. São seres unicelulares e filamentosos, podendo possuir flagelos curtos ou longos. Uma curiosidade das águas é que elas são responsáveis por 98% da fotossíntese do mundo, e elas são as maiores reprodutoras de oxigênios do mundo, além de sustentar indiretamente ou diretamente as formas de vida aquáticas. E isso é uma importância ecológica, já que elas são as maiores produtoras primárias que sustentam a vida nos mares e oceanos, desempenhando assim um papel ecológico fundamental na manutenção desse ecossistema. E também tem importância econômica, já que elas geram uma grande variedade de espécies de águas encontradas, uso bastante diversificado em países de todo o mundo, nas indústrias de alimento, de medicamento, de cosméticos, de agricultura. E é isso.